Daniel primeiro e sua namorada. Audrey entrou. Muito bem. E aí, Aldrin, vamos começar? A gente havia Vamos, prometido claro. às 19 horas, mas vamos tocar assim mesmo então, né, para ser mais pontual. Tem uma luz aqui na minha cara que eu peguei um negócio da minha irmã emprestado, que ela usa para fazer maquiagem, então é assim mesmo. Antes de prosseguirmos, uma breve apresentação. Eu sou o professor Marcelo, do canal Resenha Forense, e o convidado de hoje, pelo menos dos próximos 11 encontros, é este senhor cabeludo que aparece aí na tela de vocês, Aldrin, né? Não é Aldrin, é Aldrin, É, é Aldrin. paroxítono, Agora né? acertou. A história é Isso. um pouco pitoresca, né? Mas depois a gente conta isso aí. E o segundo equívoco meu, e já sendo corrigido, foi a sua qualificação curricular. Eu me equivoquei É. espacialmente. Na verdade é PUC do Rio de Janeiro, e por um lapso temível eu coloquei de São Paulo, Carioca da Sim. Gema, que a Carioca da Gema não vai gostar muito Né, desse aqui erro. no Rio é ofensivo isso. Não pode não. Eu sei. Minha família é do Rio, então eu sei bem disso. Pelo Pois menos é. não tem aquele sotaque de paulista, né, Meru? Bom, É, não, isso aí é feio. hoje avaliaremos ou começaremos a resenha deste livro, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. E, Aldrin, você já leu o primeiro capítulo, evidentemente, que é a regra número 1, Sim. intitulada Costas Eretas, Ombros para Trás. Eu vou passar a palavra para você, porque você é o convidado. Fica à vontade, e aí a gente vai trocando figurinhas, lembrando que o nosso objetivo é ser breve, né? A gente não vai prender muito tempo a galera aqui não, meia hora no máximo, tá? Eu proponho. Acho que você está de acordo. Manda bala. Perfeito, perfeito. Bem, eu peguei para ler o livro essa semana, nunca tinha tido nenhum contato com nenhum texto do Peterson. Já ouvi falar muito, vi alguns vídeos, mas nunca tinha lido nada efetivamente. E foi uma experiência muito boa. Eu vou falar que essa primeira regra, né, eu só li esse primeiro capítulo por enquanto. E essa primeira regra é algo que meus pais sempre falaram muito. Minha mãe, principalmente, sempre encheu muito o saco com isso. E eu tenho isso um pouco interiorizado, só que eu nunca entendi por que isso é bom. Eu senti um pouco mais de tranquilidade quando eu mantinha meus ombros para trás, e minha postura mais ereta. Mas eu nunca tinha entendido por quê. E aí, com esse capítulo, deu pra entender um pouco, nessa coisa da hierarquia, de você não se sentir um perdedor. Ele chama assim, eu acho. Né? Você não se sentir uma lagosta perdedora. Essa analogia, o que você acha? Eu confesso que eu tenho um pouco de... Eu não gosto muito dessa comparação animalesca de nós, seres humanos, com eles, os animais, né? É claro que, para quem acredita que o Ocidente foi formado por cientistas que vestem jalecos brancos, o Jordan Peterson até que usa bastantes fontes bibliográficas interessantes aqui. O livro tem uma versão comercial, então as notas de rodapé viram notas de fim, mas ele cita muita coisa científica, por assim dizer, de revistas de renome mesmo. Então tudo que ele fala sobre lagostas ali faz sentido, ao menos de um ponto de vista só biológico, vamos colocar assim. Eu não gosto muito dessa mistura, biologia, antropologia. O que você tem a dizer sobre isso? Eu concordo contigo, né? É aquela coisa, o homem, ele transcende um pouco a animalidade. Ele é um Exatamente, animal, mas é um animal racional. A gente não sim. pode perder isso de vista e achar que só porque está na natureza humana que isso é absoluto e que deve ser desse jeito e que, né, vamos fazer Concordo sexo com plenamente. todo mundo, por exemplo. Exato, né? Eu até defendo no curso de Direito Civil do canal que animais não podem ter personalidade jurídica. Muita gente se ofende com isso, mas basta pensar que, eu costumo falar isso para os alunos, né? Uma calopsita jamais agirá com culpa. Né? Ela não sabe Sim, sim. interpretar norma jurídica. Mas vamos voltar então ao Jordan Peterson, porque agora, uma coisa interessante, a analogia com a ideia da lagosta é interessante, né? Faz É, sentido. Pelo menos muito. nos termos aqui colocados é muito interessante. Você sofreu bullying, Aldrin? Porque ele fala de bullying aqui, né? É interessante Sim, isso. Eu sim. sofri bullying. Muitos Sofreu? chavam de... Sofri, É claro, muito todo chato mundo perguntar por sofre. quê?
claro. Pra mim não Eu é era tão claro, idiota. não. Eu acho que, em alguma medida, todos tendem a sofrer. Eu acho que tem um limite até que é saudável, sabe? Você para de. Sim, sim. É a escola da vida, né, meu? Você para de ser besta. Eu acho que tem um Se ninguém limite. falar nada, você vai continuar igual, né? Se você estiver fazendo algo errado, você vai fazer pro resto da vida se ninguém for lá e ficar Não, te zoando. o Bray.dr falou, só eu que praticava? Não, eu também pratiquei. Não sei se. É que assim, a gente é muito maturo nessa época da vida, né? Pois é. Mas Nada como a. reconhecer no futuro, né? Mas só para integrar o público que ainda não leu o livro, se você quiser explicar a ideia da lagosta, fica à vontade. Pelo menos de forma resumida, tal qual ele colocou para Cat Newman na entrevista, o próprio Jordan Peterson. Eu não lembro como ele colocou na entrevista, mas a ideia no geral é que as lagostas que, enfim, tem 350, 360 milhões de anos de idade já, enquanto espécie, se não me engano, eles já têm, de alguma forma, no cérebro delas, já uma estrutura que regula essa questão da hierarquia. Né, que identifica noções de status, de, não, esse cara aqui é mais poderoso que eu vou ficar na minha, eu vou me colocar abaixo. E, bem, ele usa disso para poder dar uma lição para nós seres humanos, né? Que a lição do Exatamente. capítulo acaba sendo essa, né? Ombros para frente, costas eretas. Eu aceito isso como analogia, como eu falei, né? Em Sim, sim. termos, não metafísicos, mas deu para entender. E Até aí, porque não somos lagostas, né? exatamente, isso tem que ficar bem claro. Mas aí tem uma passagem que é interessante, que ele é algo mais ou menos assim. No mundo animal, no mundo das lagostas, isso como que fica em definitivo, certo? Porque o cérebro digamos assim, eu não sei a metalinguagem correta aqui da biologia, mas é como se a estrutura neurológica da lagosta se condicionasse àquela linguagem, digamos assim, exterior a ela. E isso ficasse imutável. É como se o cérebro dela, coloquemos assim, claro, em tons aqui mais simplórios, se adequasse àquela realidade. Então ela aprende, digamos assim, em definitivo, que ela é a menor, ou a pior, ou a menos relevante. Só que o Jordan Peterson traz um lembrete interessante aqui, né? Não é porque eu faço essa analogia que você tem que colocar isso para sempre na sua vida. A grande lição aqui, eu cito a página 27, não sei se você tem aí contigo agora, mas ele fala, as circunstâncias mudam, então você também pode mudar. Talvez a grande lição aqui do Jordan seja a seguinte, olha, você não precisa ser eternamente aquela lagosta rebaixada em nível hierárquico, inferiorizado ou eternamente dependente de circunstâncias. Isso tem muito a ver com aquele recado que ele dá, né? Antes de querer arrumar o quarto, ou melhor, antes de querer arrumar o mundo, arrume seu quarto. Sim, sim. Ele tem... Pode falar. Não, isso aí lembra um pouco também uma hora que ele fala de um feedback positivo, um circuito, um sistema de feedback positivo, alguma coisa assim, em que ele diz que de alguma forma a lagosta, a partir do momento em que ela foi colocada para baixo numa batalha, né, confrontando alguém mais forte, o cérebro dela, que nem você falou, meio que se desconstrói, com perdão do termo, se desconstrói e fica um pouco, assim, ele meio que aceita que ele é um derrotado, que é uma lagosta fracassada que não vai conseguir nada. E essa mentalidade faz com que ele haja mais assim, e o fato dele agir mais assim vai convencendo cada vez mais vai convencendo a lagosta mais que ela é uma lagosta que não presta. E é basicamente isso. E aí as pessoas em volta, no caso as lagostas, começam a tratá-la como se ela fosse de fato uma lagosta inferior, e aí ela começa a aceitar cada vez mais. Então você tem uma bola de neve, né? Sim, e isso acontece, né? Mais uma vez citando bullying, né? O Jordan Peterson fala algo mais ou menos assim, você sofre bullying, entre outros fatores, porque você aceita o bullying. Né? Tem até um vídeo interessante, eu adoro aquele vídeo no YouTube, é um sujeito mais parrudo assim, que deu pra ver que ele era a eterna vítima, né? Na escola. E aí ele pega o sujeitinho pela região lombar e dá um cascudo nele, mas que é tão bonito de ver, é muito, muito legal, é aquela violência que dá prazer de ver, sabe? É uma defesa, né? Uhum. E é essa coisa, né? Quanto mais você demorar para reagir, mais vai ser difícil de você reagir. Porque mais você vai estar convencido de que você não consegue. Você tem de reagir já no primeiro ato de bullying. E isso descamba não só nessa área da vida, mas em tantas outras, né? Por exemplo, o mundo acadêmico. Eu, pelo menos, me cansei de tomar porrada. Mas muita porrada. Conta muita suas porrada. histórias aí, mestrando em direito. Agora, né? Não, tem várias. No canal mesmo, tem comentários que eu não aceito.
Tem gente que pega ali a playlist de justnaturalismo mesmo e acha que é bobagem. Eu até entendo, né? A gente está acostumado com uma formação É, diferente, mas aí é usual você ser diretamente confrontado. O problema, veja, eu não ligo pelo fator de ser confrontado de um ponto de vista epistêmico, eu não tenho problema com isso. O que me incomoda é que a pessoa nunca leu um A do que você está estudando e ela quer se manifestar, quer desfazer a sua ideia, né? É igual discutir Tomás sem lê-lo, para dar pois o é, exemplo de O cara acha que justnaturalismo. o cara acha que o ápice do justnaturalismo é a playlist que você colocou ali, e o cara acha que entendendo um Exato, pouquinho exato. daquilo já vai. Acabou. Isso me lembra muito eu não sei se você já acompanhou já o Não Tenhais Medo do canal Brasileirinhos, e no primeiro vídeo eles falam Não. assim, olha, parta da premissa, eu sei que parece absurda, de que tudo que eu estou falando aqui é verdade. E aí, você não precisa aceitar isso ao final, mas entenda que o seu oponente, digamos assim, ele tem algo a te mostrar, e você precisa entender quais são as balizas centrais dele. De qualquer maneira, Perfeito. outra pergunta que eu faço aqui, e eu queria ver a sua opinião, é a seguinte: como não confundir os conselhos aqui do Jordan Peterson com uma agressividade excessiva, se é que me entende? Será que assim, qual é o limite da postura ereta, da postura combativa? Em que momento você acha que a agressividade boa se torna um excesso desnecessário ou até inconveniente? Você acha que tem um limite para isso? Um limite tem. E eu acho que talvez o limite seja quando você acaba trocando de posição com a pessoa que você tá da qual você está se defendendo. Então o cara é o maior opressor, você é o total oprimido, e aí você, enfim, você arruma um jeito de reverter essa situação, só que tu coloca o cara lá pra baixo também, sabe? Você se É, coloca pra é. cima, mas aí você destrói o cara completamente. É que é um pouco aquela coisa, meio pão com ovo, mas que é verdade, né? Não fazer com os outros o que você não quer que faça com você. Se Não, você tá isso não é pouco revidando é ovo. porque. Não, Isso. pão com ovo. Não, pão com Não, ovo no mas sentido resolve. de. É É, batido, sabe? mas é Quando eu falo batido isso é bem. meio. É bíblico. Sim. É o Precisa ser conselho batido. de. Ah, mas isso. Tá, continua o raciocínio. Eu entendi o que Não, você então, quis dizer, desculpa. a ideia é basicamente essa, né? Porque se você está se revidando, né? Se você quer sair dessa situação, é porque você sabe que isso é ruim. E aí tu não vai querer colocar o outro nessa posição de lixo, sabe? Sim, sim, eu concordo. Eu não gosto muito da. Eu não sou politicamente correto, não, mas eu não gosto dessa parte agressiva da academia. Quando alguém age agressivamente, não importa nem o lado ideológico do sujeito. Me incomoda. Há uma estirpe agora vindoura na academia que é muito combativa, sabe? Mas é um combate. Aí eu acho que é o excesso. Aí eu acho que não é a lagosta que ganha. Aí eu acho que é falta de respeito, de educação e tal. Eu não gosto disso. Ah, também Não não. sei se tem na tua área. Assim, o contato que eu tive com o mundo acadêmico, por enquanto, foi muito pouco. Em Mas, que ano? assim, qual período? Período, ano. Período é Primeiro. semestre, né? Tô no E primeiro agora período. com o Covid se ferrou, né? Não tem aula presencial, eu suponho. Tô tendo a distância, mas a gente dá um jeito, né? Agora, então assim, eu tive muito pouco tempo, mas eu percebo que tem algumas opiniões que o pessoal só de ouvir já fica meio, Tem, sabe, tem. já quer dilacerar, assim. É. Eu fico meio com o pé atrás Fala porque que você. é aquela. Hã? Se você falar que é do COF, meu Deus. Não, não dá pra nem brincar com essas coisas. E, E é isso pô, que isso eu sofri muito. não é assim, tu sofreu isso muito? Ah, sofri, claro. Sempre que você foge do mainstream literário acadêmico, você sofre. No Brasil, principalmente. Eu prefiro nem. Eu tenho um curso de tributário no canal, eu conto uma história engraçada, uma história pitoresca, né? Qual curso perguntaram ali? Filosofia. O meu é filosofia. Filosofia. E eu tenho um amigo que foi organizar um congresso, onde eu estudava, sobre Von Mises. Naquela época eu era meio libertáriozão, eu gostava disso e tal. Uhum. Ainda gosto, me apetece. Claro que eu mudei, mas eu tenho profundo respeito Eu também pelos gosto muito do filósofos. Mises. Gosto muito, muito mesmo. Da parte econômica eu acho que é imbatível. Só quando chega em moral eu já não gosto muito. Mas enfim. E um amigo meu tentou montar um congresso sobre ele e ele quase apanhou.
O problema é como reagir a isso, né? Caraca. Não. O mundo acadêmico Porra. mainstream brasileiro ainda tem coisas estranhas. É. As lagostas querem se manter no topo por meios não tão legítimos assim. Ou um bando de camarão, né? Há algo mais que chame sua atenção na primeira regra? Se eu tivesse com o livro em mãos eu conseguiria ver melhor, mas Você tá com teve PDF, uma né? parte. Eu tô com PDF. Não é nem PDF, mas enfim. JPG. As fotos ficaram boas, fotos JPG. As fotos ficaram boas. Mas teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi no período. Não no capítulo, né? Na sessão em que ele fala sobre a natureza da natureza. É uma das primeiras. E ele comenta que as pessoas têm um pouco a visão da natureza como se fosse uma coisa estática e que à medida que os indivíduos fossem ficando aptos, eles ficassem cada vez mais próximos dessa aptidão, como se tivesse um limite e um ideal a ser alcançado. E aí ele fala que não, que na verdade o ambiente está sempre mudando também. E que assim, o que é apto hoje pode não ser apto daqui a 50 anos, 100 anos. E eu achei isso interessante porque na hora eu relacionei um pouco com essa ideia de raça, de eugenia, porque existe essa coisa de você querer buscar a raça de alguma forma mais apta, a raça melhor, né? Só que, bem, a raça que é melhor ou que sobrevive melhor hoje, daqui a pouco já não vai ser a mesma, o ambiente muda. Até porque nós, enquanto seres humanos, evoluímos, a gente muda o ambiente, muda as necessidades que a gente tem. Então, esse ideal de aptidão simplesmente não existe, né? O ambiente é dinâmico também. Eu queria ter essa sua fé. Eu tenho a impressão de que daqui em diante tudo vai ser do jeito que a gente está vendo hoje, com tendências ao extremismo. Não acho que vai mudar agora. Ainda que mude para pior, continua dinâmico. Você tem razão. É verdade. Ele continua com um ponto aí. E é legal que nessa mesma... Pode falar. Não, é legal que nessa mesma parte ele coloca que a natureza é conservadora, a evolução é conservadora. Eu não sei se você lembra desse trecho. Isso me chamou a atenção. E aí logo depois, o exemplo que ele dá para isso, porque eu achei muito estranho quando eu li. Porque a gente tem essa ideia de evolução, aí até lembra um pouco progresso, pode até vir progressista, Exato, se pensa na coisa mudando. Talvez ele se refira à própria ideia por exemplo, eu acho que ele quer dizer o seguinte: existe um a priori na natureza, coloquemos assim, que não vai mudar. Por isso que ele é conservador. Acho que é não no sentido Roger Scruton de ser, digamos assim. Eu não sei, mas teve uma coisa, um exemplo que ele deu depois que eu achei muito bom e eu relacionei com esse conservadorismo político. Que ele fala que as mudanças evolutivas das plantas, dos animais, se dão primeiro em mudanças pequenininhas e aí depois as mudanças maiores vêm, que nada mais são do que um conjunto dessas mudanças pequenas. Então, numa árvore, primeiro você vai ter a mudança da folha, que vai mudar um pouco o pigmento, vai mudar de forma. Daí daqui a vários anos a árvore vai estar mudada e só depois de muito tempo a floresta vai estar toda mudada. Então a mudança começa nesse particular, no pequeno, do pequeno para o individual, grande, e vai para o grande. E aí a relação que eu faço com a política e essa ideia conservadora é de que exatamente não dá para você inverter essa ordem de colocar, por exemplo, porque o que seria a ordem natural de uma mudança social? Os indivíduos mudam, as pessoas vão mudando gradativamente e daqui a pouco, daqui a vários anos, a sociedade toda muda. O pensamento revolucionário é exatamente essa inversão. Primeiro você muda a sociedade inteira, primeiro você muda o Estado e você impõe para o indivíduo, sacou? De cima para baixo. Então não é natural. Não é uma mudança natural. E é engraçado, né? Se você pegar, eu vou resenhar o Russell Kirk em breve. E ele fala uma coisa interessante nesse livro aqui. Que legal. Prudência. É bacana, eu gosto desse livro. Ele fala uma coisa que é um mito, né? Um mantra por aí. Alguém falou que você é o melhor calouro que tem futuro. É o Pedro Augusto, grande. Salve, Pedro Augusto. Não te conheço, mas salve. E vocês vão se dar bem. Todo conservador costuma apontar o seguinte: olha, nenhum conservador é contra a mudança. Ninguém, não existe isso. A gente sabe que muda. A questão é como você vai fazer isso. Com prudência, e com calma, e devagar, para evitar dano. Sim. Ou com brutalidade, com pescoço arrancado, com morte, com etc. Com fogo na rua, etc. Sim. E a natureza é prudente, né? Exato. Tu imagina, se você
você tá aí com a sua namorada, se esse caso vocês têm filhos, aí um filho nasce com 5 cabeças, 4 pernas, o outro nasce com 3 braços e 3 órgãos sexuais. Assim, não ia pra Vai ficar frente. estranho, né? Ia ficar estranho. Essa seria a natureza se ela fosse revolucionária. Mas não é. Interessante. Ou seja, talvez ser conservador seja o natural. Só para fazer uma provocação aqui. Sim, vai deixar o pessoal... Evidentemente, deixar o pessoal inflamado, né? Mas revolucionário. Eu proponho o seguinte, a gente já está com 15 minutos de vídeo. Vamos Só 15 então... minutos? Passou pouco, né? Não pareceu mais. Rendeu até. Rendeu. Mas considerando que a gente tem só mais 15, vamos permitir perguntas, concorda? Claro. E aí, ao final, eu gostaria de ler um trecho que eu acho que resume a regra número 1. Só para constar, eu tenho até um colega, obviamente eu não vou citar o nome dele, o irmão dele é médico. E ele tem um problema, eu não vou colocar problema, fica, talvez, enfim, ele vai entender. Ele se queixa de ser muito tímido. E ele, de fato, ele era muito, quando eu o conheci, muito para baixo. Né? Tem muito a ver com isso que o Jordan Peterson fala. E o irmão dele, que é médico, passou algum tipo de colete, eu não sei do que se trata, que deixa a postura dele mais ereta. Sei e tem muito a ver com isso. E ele falou, Marcelo, depois que eu li o Jordan Peterson e acatei o conselho do meu irmão, eu fiquei um pouco mais... aí aquela agressividade boa, né? Aí foge daquela... tá dentro daquele limite que eu acho que é o ideal aqui. Né? Talvez essa primeira regra se aplique também à defesa da verdade. Porque talvez nós não tenhamos que ter muito cuidado linguístico, de colocar o que a gente pensa. E de defender a verdade. Acho que essa primeira regra se encaixa muito bem aqui. Meus amigos, então, de acordo, Aldrin, vamos abrir para perguntas? Com certeza. Alguém tem pergunta aí? Vamos ver se alguém fala aqui. Acho que alguém havia feito uma pergunta. Eu tenho medo de fechar esse negócio e perder tudo aqui. Tá, deixa que eu Ou suba se você aqui, tiver então, alguma colocação, fica à vontade. Não, tranquilo. Acho que é isso mesmo. Ó, o Prey.dr falou... Cara, ô Prey, você me segue, só que eu não sei como te chamar, então eu vou te chamar de Prey mesmo. Ele falou, velho, eu faço medicina e fui xingado por ser contra o aborto. Caramba. Isso é comum também. E como eu disse, hoje na academia, se você fugir da linguagem mainstream, você vai tomar pancada. Tem um rapaz que comentou num vídeo meu hoje, eu quero defender o armamento. Eu falei, meu amigo, você vai ser fuzilado. Porque é contra o armamento. Fique tranquilo. Vão usar as armas contra você. Exatamente. Aparentemente não temos perguntas, porque acho que a gente foi claro demais. Tô brincando, Sim. Obviamente. Você já ouviu falar dessa lei de... Eu não sei pronunciar, lei de Price, que ele cita aqui no texto? Não, eu nunca tinha ouvido falar por esse nome, mas já tinha... O Soreto eu conhecia. Não, desconheço esses caras aí. Não sei nem quem é Price. Soreto. Soreto não, Pareto. Né? Aqui eu conhecia. Bom, meus amigos, eu acho que ninguém tem pergunta. Eu só vou então ler algo que é conclusivo, na minha opinião. E aí eu vou deixar a palavra com a Audrey e a gente já encerra essa primeira live. A nossa proposta é realmente ser bastante breve, tá? Só um segundo, deixa eu encontrar aqui. Posso ler? Claro. Peço licença, então. À vontade. Olha só o que ele fala, eu acho que é o que sintetiza a primeira regra. Quando o despertar acontece, quando as pessoas que eram ingênuas reconhecem em si mesmas as sementes do mal e da monstruosidade e se enxergam como perigosas, ao menos potencialmente, seu medo diminui. Elas desenvolvem mais respeito próprio. Então talvez comecem a resistir à opressão. Vejam que possuem a habilidade de se impor, pois são terríveis também. Elas veem que podem e devem levantar a cabeça, pois começam a entender que de outro modo se tornarão os verdadeiros monstros, alimentando seu ressentimento, transformando-o no mais destrutivo dos desejos. Repetindo, há bem pouca diferença entre a capacidade para a desordem e a destruição, integradas e a força de caráter.
essa é uma das lições mais difíceis da vida. Não acabou ainda, mas aqui cabe um parêntese para os virtuosos de plantão, que a gente vê aí nesses momentos de agora, né? Agora tem gente que é antifascista, mas gosta de criança de 5 anos, não é? Voltando ao texto, talvez você seja um perdedor, talvez não. Mas, se for um, não precisa continuar assim. É aqui que ele foge um pouco daquela ideia da lagosta. Foge no sentido de que ela é permanente, a gente não é. Talvez você apenas tenha maus hábitos. Isso é verdade, né? Uma pessoa niilista que radica a sua vida em niilismos, aliás, você pode falar muito bem disso. Ela tem uma vida geralmente desordenada, justamente porque ela parte de uma premissa completamente diferente de verdade, não é? Voltando ao texto. Talvez até tenha uma coleção deles, ou seja, de maus hábitos. No entanto, mesmo que você tenha se deparado com sua má postura honestamente, mesmo que tenha sido impopular ou sofrido bullying em casa ou na escola, e ele traz uma referência de algum paper aqui, que eu não vou pegar porque é nota de fim, isso não é mais adequado agora, necessariamente. As circunstâncias mudam. As circunstâncias mudam. Se você se arrastar por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe atribuir um status baixo. E a velha calculadora, que compartilha com os crustáceos, repousada bem na base do seu cérebro, vai lhe permitir um número baixo de dominância. Seu cérebro não produzirá tanta serotonina. Isso o fará menos feliz, mais ansioso, triste e com mais chances de cair quando deveria se defender. Isso também diminuirá a chance de viver em uma boa área, ter acesso aos melhores recursos e conseguir um cônjuge saudável e desejável. Você terá mais chances de abusar da cocaína e do álcool, pois vive para o presente em um mundo cheio de futuros incertos. Suas chances de sofrer uma doença cardíaca, câncer e demência aumentarão. Considerando tudo, isso não é nada bom. Aliás, as taxas de suicídio só aumentam. Não é? Sim. É claro que a gente não tem os números, mas isso é evidente. Toda hora eu ouço falar de alguém que se matou, infelizmente. Isso é verdade, é verdade. E aí o último parágrafo, juro que é o último. As circunstâncias mudam, então você também pode mudar. Os ciclos de feedback positivo, aquilo que você havia citado, adicionando efeito atrás de efeito, podem aumentar de forma improdutiva e negativa, mas também podem funcionar de modo a fazer você ir para frente. Essa é outra lição, muito mais otimista, da lei de Price, eu suponho que se pronuncia assim, porque é norte-americano. É Price mesmo. É o que a gente costuma ouvir, deve ser. Isso. E do princípio da distribuição de Pareto. Aqueles que começam a ter, provavelmente terão mais. Alguns desses ciclos ascendentes podem ocorrer no seu próprio espaço particular e subjetivo. Alterações na sua linguagem corporal oferecem um exemplo importante. Se um pesquisador pedir que você movimente seus músculos faciais um de cada vez para uma posição que pareça triste ao observador, você relatará que está se sentindo mais triste. Se pedir que o faça para uma posição que pareça feliz, você relatará que está se sentindo mais feliz. A emoção é, em parte, expressão corporal e pode ser amplificada ou enfraquecida por ela. E, mais uma vez, ele traz uma referência bibliográfica, não sei exatamente qual que é, porque é nota de fim. Ou seja, o jeito que você toca a sua vida diz não só muito o que você é num dado momento, mas quais são os efeitos disso posteriormente para a sua vida. Se você ficar em eterno pessimismo, se lamentando, dizendo que não consegue, eu acho que as palavras terão poder. Eu acredito muito nisso, claro que sem base aqui científica, digamos assim, para tanto. Você pode falar um pouquinho de niilismo e desse... O Foucault fala muito disso, né? Da repercussão do niilismo e de filosofias pessimistas na nossa vida. Se você tiver um relato, seria interessante. Obviamente não pessoal, de alguém que você conhece, talvez. Eu não sei, eu tenho pouco contato com pessoas que, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço não curtem muito niilismo, vamos dizer assim. Eu também. Mas eu não sei se eu teria algum relato muito sobre isso. Mas eu posso dizer o seguinte, eu conheço gente, eu conheço só uma via. Quem era niilista e deixou de ser, eu conheço. Eu não conheço o contrário. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E eu queria comentar um negócio que você falou, porque existe uma discussão aí, eu imagino que seja a psicologia que estuda isso, não sei exatamente quais são as correntes, enfim, vai ser uma informação meio jogada, mas a ideia é basicamente que estuda-se se você, por exemplo, se você corre porque você está com medo, ou se você fica com medo porque você corre.
é uma coisa que é estudada hoje em dia. Se você primeiro age e depois começa a sentir com base nessa ação, ou se você primeiro sente o medo, e depois, no caso o medo, e aí você se põe a reagir contra isso. E eu acho que, independente do que seja, de fato, é isso aí que o Peterson falou muito interessante, né? Você, de alguma forma, mudar as suas ações, o seu exterior, e de alguma forma tentar interiorizar isso. Ou seja, cabeça erguida, costas eretas e ombro para trás, e você... Encara a vida, né, meu filho? Sim, e aí no final ele até fala que erguer a cabeça fisicamente não é só erguer a cabeça fisicamente, é erguê-la também metafisicamente. Ele escreve isso num trecho lá, acho que nas últimas páginas. Então, olha, sabe, é uma coisa interior que tem um estopim no exterior. Né? Você dá o gatilho e você, com o tempo, está estimulado a sempre melhorar. Sem dúvida. Perfeito. Ótima colocação. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu vou anunciar aqui só a próxima regra. Enquanto eu anuncio a próxima regra, quem sabe alguém pergunta alguma coisa. Spoiler aí. Segundo encontro. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Interessante, né? Interessante. Eu não vi os capítulos ainda. Só sei o primeiro e o segundo, agora que você falou. Quer que eu cite todos eles aqui, pra gente não, fechar? Não? Eu gostaria de ter a surpresa. Eu gosto de chegar no capítulo e eu gosto de ficar sem saber. Então, próximo encontro, pode ser sábado, eu suponho. Pode, vamos manter o horário a princípio. Como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade? Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa. Não, tranquilo. Não, eu que te interrompi, você me interrompeu te interrompendo. Você está no seu direito. Não, eu queria convidar o pessoal a ler com a gente. Manteve as costas baixas, eu achei que eu podia me impor sobre você. Você que deixou. Dominante. Você que deixou. Não, eu queria convidar o pessoal a ler com a gente. Porque eu não sei o quão avançado você está na leitura, mas eu estou lendo um por semana mesmo. Não, eu vou ler um por um. Para ficar só pensando nele ao longo da semana, não pensar em muitas outras coisas. Isso. E aí, para vocês chegarem aqui com pergunta, virem falar com a gente. Nesse período curto, é verdade? Você leu durante a semana, mas você chegou a aplicar já em alguma situação? Ou já pelo menos pensou, putz, eu poderia ter feito diferente em tal ocasião? Isso é uma pergunta legal que acho que a gente pode fazer toda semana. Mas... fica parecendo autoajuda, né? Eu não gosto disso, mas o livro tem muita referência acadêmica, eu acho que ele extrapola um pouquinho. Ele é uma versão comercial, mas o Peterson é psicólogo. Sim, aí até a gente entra naquela discussão o que é autoajuda, o que não é, o que é ruim que torna a autoajuda tão pejorativo, né? Sim. Mas é aquilo que eu te falei no começo. Eu sempre busquei ficar um pouco com essa postura, meus pais sempre falaram, mas agora eu entendo por quê. Eu tô procurando mais vezes agora. Eu tô sentado assim, opa, Jordan Peterson. Aí eu. Até faz bem para as costas. Com certeza. Até quando abre isso aqui, você respira muito melhor. Eu lembro quando eu. Talvez eu já oxigene melhor as ideias. Sim, você tem muito mais. Já estudei teatro e o pessoal, assim, sempre fala. Você deixar isso aqui sempre muito aberto, porque você precisa puxar ar, você precisa encher isso aqui tudo para você ter energia para poder falar. Sim. Eu acho que eu vou levar para minha vida no sentido de não deixar de ser ponderado. Eu acho que eu não queria deixar de ser ponderado, mas eu acho que eu vou ser um pouco menos temeroso de contar o que eu penso. Acho que eu vou levar... Um pouco menos passivo, né? Talvez. Falar um pouco mais do que eu penso por aí. A gente tem que ser mais agressivo. Tô querendo trabalhar isso também. É importante, é importante. Escrever o que você pensa de fato e não ficar, sabe, aquele samba, sabe, às vezes eu me pergunto. Sim, às vezes eu me pergunto até que ponto eu sou omisso e até que ponto eu só estou sendo tranquilo. Quanto à omissão, eu chego a uma conclusão também. Eu acho que às vezes a gente não precisa falar sobre tudo. Isso é importante também. Sim, com certeza. Alguém perguntou. Pode haver um sacrifício da moral quando se apega à necessidade de se adaptar constantemente? Essa é contigo, você que trouxe esse assunto à tona. Eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto. Não, né? Quando a gente fala em moral, assim, depende do que você entende por moral. Eu acho que moral no sentido do que é certo e errado, a gente deve fazer independente. Agora, se moral no sentido bem lato de, o costume, tipo, sei lá, apertar a mão das pessoas, dar um beijinho em vez de dois. Se a gente fala moral no sentido de costume, pode ser que isso seja prejudicial e a gente tenha de trocar, mas se o que é certo, então é certo para sempre. Sim. É um pilar justnaturalista, né? Existe uma verdade lógica objetiva de justiça, cabendo a nós conhecê-la. Que você pode usar para julgar a lei, né?
Exatamente. Só para fazer esse parênteses, né? Eu costumo falar o seguinte: a Constituição que todo mundo bajula, no fundo, é um recorte imanental de algo que um dia foi muito belo. Por exemplo, a defesa da vida. É Faz só sentido. isso. Se o grau transcendente for ruim, eu falo isso no canal, né? Por exemplo, se o grau transcendente for nazista, coloquemos assim, a Constituição também será muito ruim. Então não ponha tanta fé na lei positiva. É a lição. Bem, meus É amigos, isso. acho que a gente pode encerrar por aqui, para deixar esse gostinho de quero mais em todo mundo. Aldrin, muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço pelo convite. Acho que foi bastante interessante. A gente tentou fazer o mais dinâmico possível. Acho que fluiu assim também. E aí, sábado que vem, eu suponho que no mesmo horário, a gente se encontra novamente para debater a segunda regra. Pode ficar à vontade Perfeito. aí para falar o que você quiser. Não, é basicamente isso. Convidar de novo o pessoal a ler com a gente. A gente fazer um clube de leitura do Resenha Forense. Não, mas eu acho que depois a gente pode ler muita coisa, hein? Além Sim. eu proponho ler Chesterton. Pode ser. Sempre quis. Eu nunca li nada dele. Sempre Cara, quis. eu tenho um livro dele, na hora que eu já li mais de uma vez o Maldito Livro e agora eu esqueço o título. Ortodoxia? Este aí. É, Cada vez que eu leio esse livro, eu aprendo uma coisa nova. Quer ler esse aí depois? pode ser. Eu tenho comprado Pode ser. aqui, mas nunca. Eu tenho nunca essa peguei versão pra aí. ler. Cara, é impressionante. esse aqui mesmo? É muito bom. Então vai ser esse aqui mesmo. Vai ser aí mesmo. Bom, meus amigos, um abraço forte então para todo mundo, outro para o Aldrin. Boa noite a todos. Curtam o sábado e agora eu acho que eu vou continuar meu cafezinho aqui e vou usar o meu fone de gamer para jogar um pouquinho, tá certo? A gente é filho de Deus também. Abração, pessoal. Vou subir o vídeo no YouTube e vou tomar cuidado aqui para salvar, porque quando eu vi que quando sai, o Daniel me avisou, o aluno meu, quando sai da live tem que tomar cuidado para não Sim, perder tem de o vídeo. apertar um botão certinho, né? Beleza, então. Projeto de leitura, ler as listas do COA. O Aldrin leu tudo. Não, calma aí. Não, você Tudo leu o não. ordenamento inteiro. Não, eu li. É que o ordenamento abarca absolutamente tudo. Todas as listas. Você leu os prolegômenos. Os os prolegômenos. prolegômenos. Valeu a pena, A né? gente pode fazer isso depois, vale muito a pena. A gente fala Enfim, disso dá pra fazer depois. uma live só disso. Meus amigos, até mais então, em definitivo. Vou encerrar, tá? Tchau. Abraço, valeu. Valeu.